Diziam que ele era um pilar da comunidade. Vizinhos observavam enquanto ele retirava a neve para os idosos. Ele se vestia de palhaço pogo para divertir as crianças da vizinhança que riam e ganhavam balões por bom comportamento. Amigo de políticos e profissionais, quando a máscara desse assassino sádico caiu, a sociedade foi profundamente abalada. João Wayne Gacy afirmou sob custódia: "Tomei 3 horas e meia de soro da verdade, amital de sódio, a dose máxima permitida. Isso mostra que eu não tenho nenhum conhecimento do crime. Isso é estranho porque seus crimes certamente eram inesquecíveis. Quando João Gacy não estava fazendo as crianças rirem com truques, ele fazia shows particulares em sua casa que envolviam pedir para um jovem usar um par de algemas para tentar se soltar delas. Por ser respeitável na comunidade, a vítima aceitou as algemas de João Gacy sem hesitar. Seu captor amarrava um laço no pescoço e o apertava cada vez mais. Nessa hora, a vítima percebia que não havia truque e que João Gacy não era um pilar da comunidade. Vamos voltar ao início. Como outros serial killers, João Gacy teve uma infância difícil. Ele reprimiu seus traumas no fundo da mente, mas não demoraria muito para que seu passado horrível ressurgisse de novas formas quando crescesse. João Gacy era um excluído quando criança e tinha um pai que era rápido em repreendê-lo. Gacy era impotente. Isso geralmente não é um bom presságio para o adulto em formação. Aos 18 anos, João Gacy parecia estar indo bem. Nessa época, ele virou assistente do capitão de distrito para um político local do Partido Democrata. João Gacy parecia se tornar um rapaz respeitável. Mesmo assim, nunca agradava o pai. Seu pai, um sujeito desprezível, chamava o filho de menininha e outros insultos. John Wayne Gacy era homossexual, mas é compreensível que tenha reprimido seus desejos sexuais devido ao pai que tinha. Um dos principais detetives afirma que Gacy era um homossexual homofóbico devido à força de sua negação. Gacy se distanciou do pai e trabalhou como assistente de necrotério em Las Vegas. Lá, ele demonstrou talvez um interesse excessivo no embalsamamento de corpos. Um dia, ele entrou no caixão de um homem recém-falecido. Ele abraçou o corpo. Ele acariciou a pele lisa e embalsamada. Por aqueles breves momentos, ele não se sentiu impotente. Então, ele pulou para fora do caixão em estado de choque. Com rapazes vivos de verdade, tornar-se íntimo apresentava mais problemas. Apesar de Gacy ter se casado, foi só uma farsa. Como gerente do KFC, ele costumava chamar jovens funcionários homens para jogar sinuca e beber em sua casa. Ele costumava paquerá-los e, ao ser rejeitado, dizia que era brincadeira. Os caras não eram gays e, mesmo se fossem, Gacy não era atraente. A solução dele para essas investidas não correspondidas era simples e vil: sequestrá-los primeiro, torturá-los e matá-los. Ele fez isso muitas vezes, e parece que fez sem sequer despertar a curiosidade de ninguém. Ele era líder comunitário, organizador de desfiles, empresário de sucesso e arrecadador de fundos, sempre mantendo a máscara no rosto. Ele era, como as pessoas disseram depois, o diabo disfarçado. Mas vamos ser francos aqui, espectadores. Se algum de vocês, pessoas mais perspicazes, tivesse conhecido Gacy naquela época e realmente conversado com ele, teria percebido que ele era estranho em cerca de 20 minutos. Se você tivesse passado algumas semanas com ele, provavelmente teria visto seu enorme estoque de pornografia. Não há nada de errado com isso, é claro, mas você teria que perceber que ele passava tanto tempo com rapazes no final da adolescência quanto com sua esposa e filhos. Você veria que ele tinha 2 personagens: Pogo, o palhaço bonzinho, e Patches, o palhaço mais diabólico. Não era preciso conhecer Freud para notar que ele tinha 2 faces. Às vezes ele seguia fantasiado de palhaço e depois aparecia desabado tomando cerveja no bar. Se você ainda não percebeu que o Sr. Gacy escondia algo sombrio, sua intuição era tão afiada quanto a de uma batata. Mas você nem precisava de uma intuição aguçada para perceber como ele era. Ele assediava sexualmente vários de seus funcionários, todos jovens. Certa vez, ele disse a um deles: "Sabe como seria fácil pegar uma arma minha e te matar, além de sumir com o corpo? Você deve ter visto jovens entrando na casa dele e nunca mais saindo. Você poderia ter conversado com o jovem que Gacy tentou algemar, provavelmente com a intenção de matar, mas acabou sendo dominado na luta." Gacy disse: "Você foi o único a escapar das algemas e ainda conseguiu colocá-las em mim.
Havia outros sobreviventes. Se você fosse jovem e morasse perto daquele bairro, certamente teria ouvido falar do Sr. Gacy, o palhaço assustador que não conseguia manter as mãos longe dos outros. Se você tivesse olhado melhor, veria que ele cumpriu pena por agredir um jovem. Então fica a pergunta: por que ele não foi investigado? Em parte, isso aconteceu porque, naquela época, nem mesmo a polícia esperava que assassinos em série parecessem, por fora, membros respeitáveis da comunidade. Gacy não era só um pilar da comunidade, mas a referência, principalmente após abrir sua empresa de pintura, decoração e manutenção. Seu trabalho político lhe garantiu uma foto com a primeira-dama Rosalynn Carter. Se existisse um curso universitário sobre assassinatos em série, a primeira coisa que você aprenderia na aula de táticas de invasão é que, se quiser se tornar um lobo predador, primeiro precisa saber como aperfeiçoar o papel de cordeiro. Ganhar dinheiro também ajuda, pois dinheiro e poder servem de disfarce para um assassino, como ocorreu com o Serviço Secreto dos Estados Unidos, que autorizou Gacy. Agora vamos ao que interessa: como ele foi capturado. Em 11 de dezembro de 1978, uma mulher chamada Elizabeth Paste foi até a farmácia local buscar seu filho adolescente que trabalhava lá. Ela estava de ótimo humor no seu aniversário e convidou todos os amigos para a festa. Roberto, filho dedicado, ajudou a mãe a preparar a festa e pediu que ela esperasse no estacionamento. Ele disse que precisava conversar com alguém sobre um emprego de verão que pagava mais que o da farmácia. Dona Paste só soube que o homem do emprego era da construção civil. Roberto conheceu ele quando foi à farmácia discutir manutenção. Elizabeth estava no carro, animada com a festa e feliz pelo apoio do filho para que tudo desse certo. 20 minutos se passaram e ele ainda não havia saído da loja. Ela nunca mais o viu. Ela não conseguiu aproveitar a festa naquela noite, com seu filho ainda sem ter entrado em contato com ela. Nem mesmo uma ligação só para dizer que foi atrasado. Mais tarde, naquela noite, quando todos já tinham ido embora, ela ligou para a polícia e registrou o desaparecimento de Roberto, informando sobre o empreiteiro que ele disse que iria encontrar. Os policiais logo identificaram o empreiteiro João Wayne Gacy, de 36 anos, figura conhecida na comunidade. Em 3 cidades, foi eleito Homem do Ano pela Câmara Júnior de Comércio. Tinha um negócio bem sucedido e já conheceu a esposa do presidente. Ao investigar, a polícia descobriu que o homem frequentava o setor infantil do hospital local. Lá, vestido de pogo, o palhaço para crianças gravemente doentes, ele pulava fazendo truques. Brincavam de algemar as crianças fingindo perder a chave e diziam que ficariam assim para sempre. Também corriam ao redor delas e as amarravam com corda. As crianças adoravam. Vizinhos disseram à polícia que John Wayne Gacy era adorável, apesar dos 2 divórcios e pouco contato com os filhos. No Natal, sua casa era a mais iluminada. Sempre limpava a neve das entradas dos idosos quando nevava. A polícia não pensou logo. Um assassino sádico em série. Eles poderiam ter deixado Gacy em paz se ele não tivesse negado ir à farmácia no dia do desaparecimento de Robert. Testemunhas o colocaram lá, o que levou os policiais a investigarem mais. Bastou uma investigação superficial para descobrirem que o palhaço de festas já tinha sido preso por agredir um adolescente. Eles notaram que acusações parecidas já tinham sido retiradas em outro caso similar. Também chocante foi um relatório policial de 1978, onde Gacy convidou um homem de 28 anos para fumar maconha em seu carro. Ele disse à polícia que Gacy o desmaiou com um pano com clorofórmio. Gacy levou-o para casa, o agrediu e resolveu o caso pagando $3.000, sem ser indiciado pela polícia. Meses depois, ele foi ligado ao sumiço de um adolescente, e a polícia precisava investigar, pois havia muitas suspeitas sobre Gacy. A polícia obteve mandado e revistou sua casa. Eles encontraram todos os tipos de livros e filmes relacionados a sexo, uma pistola de partida, um pedaço de corda de nylon, drogas que poderiam fazer alguém dormir, distintivos de polícia e, se isso já não fosse suspeito o suficiente, várias identidades e roupas íntimas que não pertenciam a Gacy. No quarto, havia uma grande pintura de palhaço e um rádio-relógio com televisão que era de uma de suas vítimas, sem que os policiais soubessem. Ao inspecionarem, os policiais acharam sua peça-chave, um recibo de farmácia na lixeira, que já esteve com Robert Paste. Eles ainda não sabiam. Os policiais também acharam um anel da turma de 1975 da Maine West High School.
Nele havia as iniciais JAS. Eles não sabiam, mas o anel era de John Allen Syke, ex-funcionário de Gacy e também vítima. Depois disso, começaram a vigiar sua casa e segui-lo por onde fosse. No começo, Gacy parecia gostar disso, indo até o carro da polícia em frente à sua casa e dizendo aos policiais para onde ele estava prestes a ir. Com o tempo, ele alegava ser assediado pela polícia sem motivo, tentando mostrar sua importância. Uma vez, os detetives foram almoçar com Gacy. Eles perguntaram sobre essa coisa de palhaço dele. Gacy disse que adorava ser pogo. Ser palhaço, ele disse, permitia agarrar mulheres em público e elas só riam. Disse também que um palhaço poderia até cometer assassinato sem punição. A polícia, então, entrevistou um de seus ex-funcionários, que contou que Gacy uma vez pediu para ele espalhar cal em um espaço de rastreamento embaixo da casa dele. Eles então começaram a buscar um segundo mandado. Certo dia, Gacy perdeu a paciência, foi ao carro da vigilância e disse aos policiais: "Entrem, tomem um café, olhem à vontade, não há nada para ver." Enquanto isso, os vizinhos questionavam o motivo dos policiais incomodarem o Sr. Gacy. Dentro da casa, um policial notou um odor ao dar descarga no vaso. Era um cheiro familiar para todo detetive. Morte. O segundo mandato não chegava rápido o bastante. Em seguida, Gacy foi ao escritório do advogado, visivelmente abalado e bêbado, dizendo que precisava falar algo. Quando perguntaram, ele mostrou o jornal e indicou o artigo sobre Robert Pist desaparecido. Gacy afirmou: "O garoto está morto. Ele está em um rio." À noite, o Gacy bêbado disse que foi júri, juiz e executor de muitas pessoas. Ele afirmou que alguns estavam sob a casa e outros no rio, enquanto Gacy parecia abatido em seu discurso confuso. Ele não estava preso nesse momento e por isso foi embora, agora com uma forte ressaca. Ele não ficaria livre por muito tempo, mas aproveitou para ver um amigo e confessou: "Fui um menino mau. Eu matei 30 pessoas mais ou menos." Em 21 de dezembro, a polícia obteve o segundo mandado para revistar sua casa. Enquanto olhavam, acharam um alçapão que levava a um espaço rasteiro. Um detetive entrou e começou a rastejar pelo túnel. O fedor de decomposição invadiu suas narinas. Ele gritou aos outros detetives: "Acho que este lugar está cheio de crianças." No começo, a polícia encontrou 3 corpos, todos em vários estágios de decomposição. Eles também encontraram pedaços de corpos. Eles viam possivelmente um dos piores serial killers dos Estados Unidos da América. Gacy já cometia assassinatos mesmo vivendo com sua segunda esposa. Quando ela saía, ele atraía jovens para casa oferecendo bebida e maconha. Ele frequentemente fazia seu jogo de palhaço com eles, colocando algemas em seus pulsos para ver se conseguiam se soltar. Eles se preocupavam e ele os estrangulava. Ele fazia isso lentamente, primeiro colocando a corda no pescoço deles e dizendo que era um jogo. Ele ia apertando cada vez mais, torcendo um pedaço de pau até que eles mal conseguiam respirar. Ele torturou algumas vítimas durante seu sofrimento terminal. Sua esposa reclamava do cheiro horrível, mas Gacy culpava ratos mortos. Quando insistia, ele mandava ela cuidar da própria vida. Ela perguntou sobre as roupas e carteiras que achou, aparentemente dos rapazes. Gacy novamente pediu que ela não se envolvesse em seus assuntos, e então ela foi embora. A polícia ouviu sobreviventes, principalmente jovens pobres e prostitutas encontradas nas ruas. Gacy aceitava qualquer caroneiro, os levava para casa e mostrava a foto com a primeira-dama. Isso geralmente era suficiente para fazer os rapazes se sentirem seguros. Eles só sobreviveram porque recusaram jogar o jogo das algemas com ele. Não avisaram a polícia porque a maioria os via como inimigos. Se participassem, morreriam. Gacy contou à polícia que, ao apertar a corda no pescoço da vítima, costumava recitar o Salmo 23. Começa com a frase: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Depois vem a célebre frase: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Só Deus sabe o que passava na cabeça das vítimas dele. Gacy cometeu a maioria dos assassinatos enquanto era famoso como Pogo, podendo ter matado e entretido várias crianças doentes ou filhos de amigos políticos. Quanto ao motivo pelo qual ele fez isso, Gacy uma vez disse ao perfilador do FBI, Robert Ressler, que todas as suas vítimas eram apenas viadinhos e marginais sem valor. Depois, ele negou os assassinatos e afirmou ter sido incriminado, dizendo ainda que a mídia o fez parecer um monstro. Ele disse:
Eles criaram essa imagem fantasiosa de monstro, e isso vem acontecendo nos últimos 12 anos, e eu nunca comentei nada, e não tive necessidade de falar com a mídia pelo simples motivo de que eles só buscavam sensacionalismo, procuravam um monstro. Não era exatamente uma defesa convincente, já que uma quantidade de corpos foi encontrada debaixo da casa dele e os pertences das vítimas dentro da casa dele. Gacy afirmou em entrevista: dormir na casa de um cadáver, tudo bem, aceito. Mas no mesmo quarto? Não. E além disso, os mortos não vão te incomodar, são os vivos com quem você tem que se preocupar. Uma vez ele fez um perguntas e respostas com a The New Yorker, respondendo ele mesmo. Aqui estão algumas respostas só para mostrar como ele se enganava ou era um mentiroso. Meu maior arrependimento: ser tão confiável e ingênuo, ter sido aproveitado pelos outros. Música favorita: Sandy in the Clouds, Amazing Grace. Me considero liberal com valores. Gacy disse ao entrevistador que não cometeu os assassinatos. Ele disse em um momento: vou te dizer uma coisa, não vou fazer nenhuma dessas confissões de última hora do Ted Bundy, não. O entrevistador não esperava por isso e duvidava de grande parte do que Gacy disse em horas de conversa. Gacy deveria ter sido pego muito antes, ou pelo menos deveria ter levantado suspeitas nos radares dos departamentos de polícia locais. Em 1975, o ex-funcionário de Gacy, John Butkovich, de 18 anos, discutiu com ele por um pagamento atrasado. Desapareceu. Gacy foi interrogado, mas nada ocorreu. Lembre-se, esse homem tinha um histórico suspeito de machucar jovens. Os pais do garoto chamaram a polícia mais de 100 vezes pedindo investigação sobre Gacy, mas nada foi feito. Gacy depois disse à polícia que deixou Butkovich chapado e bêbado e então o convenceu a colocar as algemas atrás das costas. Gacy afirmou que sentou sobre ele por 1 hora antes de estrangulá-lo. Ele precisou enterrar o corpo rapidamente, pois sua esposa e filhos avisaram que estavam voltando. No julgamento, o promotor afirmou que John Gacy causou mais devastação humana que muitas catástrofes terrestres, mas é preciso tremer. Eu estremeço ao pensar em como ele quase conseguiu se safar de tudo isso. Isso é verdade. Ele escapou de tantos assassinatos, possivelmente graças às suas conexões políticas e seu ar de importância. Isso e o fato de que ele era o homem do ano. Havia também a cegueira de ligação. Departamentos de polícia não conseguiam ou não podiam conectar os crimes anteriores dele. Mesmo assim, talvez Gacy não agisse sozinho. O investigador afirmou depois: havia fortes evidências de que Gacy teve um cúmplice. Ele também pode ter participado de um círculo depravado, como muitos pensam agora. Há fortes evidências de que ele se envolveu com um homem que operava esse círculo. Gacy foi condenado por 33 assassinatos. Em 10 de maio de 1994, ele recebeu uma injeção letal. Ele não teve últimas palavras, embora algumas fontes duvidosas afirmem que ele disse: beije meu... Complete você mesmo a última palavra. Palavrões podem ofender. Assista como eles capturaram o serial killer Ted Bundy ou confira isso.